Olá, gente querida! Hoje é o dia 31 de dezembro, último dia do ano. Nós elevamos ao Senhor uma oração de ação de graças pelo término deste ano tão difícil, tão complexo, mas também de muita esperança para todos nós. A liturgia nos oferece mais uma vez o texto do prólogo do Evangelho de São João. João capítulo 1, versículos de 1 a 18. Eu aproveito para mais uma vez agradecer por sua companhia, por sua fidelidade ao longo do ano, seja no canal do YouTube, seja por meio da Rádio Maria, ou também por meio dos podcasts. Vamos ao texto. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio ela estava com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé, por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho chamando, clamando: Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, no último dia do ano, nós somos convidados a meditar novamente sobre o texto que é usado na missa do dia de Natal. O texto, como disse, é o prólogo do Evangelho de João. Trata-se de um hino sobre o Verbo eterno do Pai que se encarna na história. Lucas tem uma tendência mais historiográfica. Ele narra a história do nascimento de Jesus.
João, do seu lado, faz uma reflexão teológica sobre a palavra encarnada, o Verbo, o Logos. A segunda pessoa da Santíssima Trindade assume a nossa história, o eterno se faz tempo, o eterno se faz história, o divino se faz humano. O versículo 14 é fundamental. O Verbo se fez carne e armou a sua tenda no seio da humanidade, veio habitar entre nós. Este hino, que serve de introdução a todo o Evangelho de João, talvez seja o melhor remédio contra toda leitura equivocada do Natal de Jesus. A expressão introdutória, no princípio, tem uma forte conotação e uma forte conexão com o livro de Gênesis, a narrativa da criação, Gênesis 1. Contudo, o Evangelho de João quer exatamente nos dizer que o Verbo é anterior até mesmo à criação. É bonito perceber, por exemplo, nas genealogias. Mateus leva a genealogia de Jesus até Abraão. Exílio, Davi, Abraão. Lucas leva a genealogia de Jesus até Adão. João, ao contrário, quer exatamente dizer que o Verbo eterno do Pai pré-existe, inclusive pré-existe e é anterior à criação. Esse princípio, portanto, é de uma outra natureza. Não é de caráter temporal ou cronológico. O Cristo Jesus, Verbo encarnado, assume não somente o horizonte da história, mas também a eleição e a própria criação. O Verbo pré-existe à criação e, na verdade, é o fundamento dela. A plenitude da vida se expressa na pessoa de Jesus Cristo. Assim, a vida de Deus se torna visível, palpável, acessível. Essa vida de Deus é luz para as trevas da humanidade. Diante dessa palavra que entra na história, há duas opções: ou a rejeição ou o acolhimento. O mundo, em muitas ocasiões no Evangelho de João, é sinônimo da estrutura de morte e de pecado, fechada ao projeto de Deus. O mundo, portanto, não quis conhecê-la, não quis acolhê-la. O mundo rejeita a palavra, rejeita o Logos, rejeita o Verbo eterno do Pai. Porém, a todos aqueles que receberam esta palavra encarnada, Deus lhes deu a possibilidade de se tornarem filhos por meio da fé. Filhos no Filho, que é Jesus Cristo. A frase central do texto de hoje é a que está no versículo 14. A palavra se fez carne, habitou entre nós, armou a sua tenda no meio de nós. É isso que celebramos no mistério do Natal. Jesus Cristo, como expressão da glória do Pai, exatamente porque Ele nos dá a conhecer o rosto do Pai. A Deus Pai ninguém jamais viu, mas quem contempla Jesus encontra nele a identidade do Pai.
O texto do prólogo do Evangelho de João, em duas ocasiões, faz menção ao papel de João Batista como testemunha da luz, testemunha da palavra. Assim como Jesus Cristo é a expressão da identidade do Pai, João Batista é testemunha dele. Desta forma, também o cristão deve dar testemunho da palavra que é Cristo Jesus. Aí está a opção que devemos fazer. Ou nos fecharmos à palavra eterna do Pai, ou sermos testemunhas dela. Ser trevas ou fazer brilhar a luz de Cristo em nós por meio das palavras e atitudes. Eis a nossa decisão. Aí está a nossa opção. Todos que abrem as portas da vida a Cristo tornam-se filhos de Deus, tornam-se testemunhas do Verbo da vida. Essa é a nossa missão, testemunhar a luz, testemunhar o Cristo, palavra eterna de Deus encarnada em nossa história. Minhas irmãs e meus irmãos, obrigado por sua companhia durante todo este ano de 2022. Ano tão difícil. Espero que o ano novo que começa seja de luz e de vida, com saúde, com paz, famílias unidas, bênçãos de Deus, prosperidade, superação de toda marca da pandemia, reaquecimento da economia, empregos, as pessoas possam se reencontrar pacificamente, se reconciliem, encontrem verdadeiramente um caminho guiado pela luz de Deus, pela luz da palavra. Um abraço fraterno a todos vocês e um feliz 2023. Eu os abençoo, desejando-lhes ano novo, cheio de ventura, de paz, da bênção, da prosperidade, da abundância do amor de Deus. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E vamos concluir o ano repetindo aquilo que sempre digo. Recorde, a palavra aquece o coração, e a Eucaristia nos lança à missão. Até amanhã, se Deus nos permitir. E amanhã é 2023. Um abraço.